Bem, turma, só para terminar a nossa aula da semana passada, e vai ser a matéria que seria cobrada na AP1, tá bom? Então, na semana passada, nós falamos sobre doutrina, né? Explicamos sobre o que era doutrina, depois passamos para falar sobre hermenêutica, tudo dentro do conceito, é, e a finalidade de cada uma delas, tanto da doutrina como da jurisprudência. Depois nós passamos a falar sobre a hermenêutica propriamente dita, né? E falamos inicialmente sobre a importância da hermenêutica, né? Tendo em vista que o direito ele se opera através de linguagem. Essas linguagens elas chegam até nós através de termos, de palavras, de signos. E nem sempre esses termos, essas palavras, esses signos, eles são exatos, tá bom? Daí porque essa inexatidão desses signos corresponderia corresponderia a obstáculos na compreensão da norma, né? Quando eu falo compreensão da norma, eu estou falando no seu sentido e no seu alcance, tá bom? E vimos também que essa, essa dinâmica, né, inexata, ela não seria uma anomalia no direito, mas sim uma característica do direito, já que ele é, corresponderia aí a um conjunto de normas, e essas normas necessariamente, né, organizadas, criadas pelo homem, e o homem não é perfeito, consequentemente, essas suas imperfeições também chegariam até a sua, a sua interpretação, a sua compreensão, tá bom? E também porque as normas, elas vão sempre tratar de situações muito genéricas, muito abstratas, né? Que pode ser aplicada a uma multiplicidade de outras situações, né? Concretas. E isso pode sim também causar uma, uma, um obstáculo à compreensão, tá bom? Mas não é por isso que nós vamos ficar presos a esse obstáculo, tá bom? O direito, ele não pode ficar preso a essas imprecisões, ele tem que resolver. Nós vimos que uma das características do Poder Judiciário é de que ele vai ter que resolver todas as demandas que chegam até ele. Não tem saída, não tem, tá bom? Ele não pode deixar de julgar, de solucionar uma determinada situação conflituosa em cima da sua incompreensão, tá bom? Então, sempre, sempre, sempre teremos uma solução para aquele caso concreto, tá bom? Tá certo? E isso é feito pelo intérprete, né? O intérprete é que vai ter que vencer esses obstáculos, né? Esclarecendo o conteúdo da norma e a sua aplicação no caso concreto, tá bom? A gente chama isso de vivificação do direito ou unificação do direito. Nada mais seria do que a subsunção da norma ao fato. Seria a aplicação da norma ao caso concreto através do esclarecimento do seu conteúdo. Isso é a vivificação do direito, tá bom? E tudo isso é feito mediante a hermenêutica jurídica, tá certo? Depois nós passamos a estudar a norma, né? Passamos a estudar a norma e dentro da norma nós conceituamos a norma, nós estudamos a sua estrutura, né? Se A, então B, se não B, então C. Vimos essa estrutura, vimos que essas normas elas podem vir até nós através de regras ou princípios, e a partir daí nós chegamos naquela parte meia chata da sala de aula em que nós tivemos que realmente diferenciar a norma ou a regra dos princípios, tá bom? E fomos diferenciar em formas quantitativas
e formas qualitativas. As formas quantitativas nós chamamos de teses fracas, né? E as formas qualitativas seriam as teses fortes. E aí nós vimos, né, na forma quantitativa, nós vimos os caracteres da indeterminação, da generalidade, do papel do intérprete, da importância, né, do ordenamento jurídico, a sua função no ordenamento jurídico, o seu conteúdo, tudo isso foi especificado tanto para os princípios como para as regras. Depois passamos também da mesma forma para as formas qualitativas. E nas formas qualitativas também diferenciamos regra de princípios nos caracteres do modo de aplicação, do tipo de comando, do comportamento prescrito, da natureza das razões, das dimensões. Tudo isso nós vimos de forma bem esmiuçada, tá bom? E aí nós encerramos aí, né? A aula já ficou extensa e nós acabamos por encerrar aí, tá certo? E aí ficou faltando de terminar e falar um pouco sobre essa teoria normativa, tá bom? Tá certo? E aí é o seguinte, turma, é claro que, que a divergência, né, é, em toda e qualquer ciência humana, né? Todas as vezes que nós tratamos de ciências humanas, ciências sociais, cujo objeto de estudo é o comportamento do homem, então você vai haver divergência, tá bom? Mas, em alguns momentos, a gente tenta diminuir essa divergência buscando uma certa harmonia, tá bom? E a teoria normativa, ela é sim, ela sim, é, ela tenta diminuir, digamos assim, essas divergências doutrinárias, tá bom? Mas uma coisa é certa, ó, para a teoria normativa, nós só podemos falar em direito onde há um ordenamento jurídico. Isso é fato. Não há direito sem um ordenamento jurídico. E ordenamento jurídico aqui como um conjunto de normas, tá bom? Como um conjunto de normas, tá bom? Aí a gente pergunta, o que quer dizer isso na prática, né? Nós estamos diante do direito. Direito, ele se suporta em um ordenamento jurídico esse composto, né? Composto por um conjunto de milhares, às vezes milhões de normas, tá bom? O que quer dizer isso na prática, né? Significa o seguinte, ó, significa dizer que a norma é a responsável por dar juridicidade às relações humanas e não o contrário, tá bom? E não o contrário. A gente pode imaginar às vezes que as relações humanas é que juridicizam as normas. Não, 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 não é. É assim, existe uma relação humana, essa relação humana, ela está, de certa forma, mostrando-se tão importante, que necessário se faz normatizá-la, necessário se faz juridicizá-la. Como é que a gente faz isso? Tornando-a norma, tá bom? Então, não há relação que não seja jurídica por si só. Não existe, tá bom? Nenhuma relação humana por si só ela é jurídica. Ela precisa ser normatizada, tá bom? Por quê? Porque relações humanas, ela tem relações humanas morais, relações humanas éticas, sociais, econômicas, tá bom? Existem as mais diversas espécies de relações humanas, mas elas não são jurídicas por si só. Para que elas sejam jurídicas, necessário se faz a juridicidade. E a juridicidade se dá através da norma, tá bom? Somente a norma é que vai dar essa imperatividade. Resumindo, né? Resumindo,
A norma é quem qualifica a relação jurídica. É quem qualifica a relação humana como jurídica. Tá bom? Repetindo, é a norma que vai qualificar a relação humana como jurídica e não o contrário. Tá certo? Pessoal, se eu puder dar exemplo, vamos lá, né? Eu vou dar um exemplo para você. O cuidado, o cuidado que os pais devem ter com os filhos é uma relação puramente moral, não é jurídica, é puramente normal. Mas aí a gente vem uma norma, tá certo? A gente cria uma norma lá no Código Civil, se eu não me engano, o artigo 1664, e normatiza esse, esse cuidado, né? Dizendo que os pais agora são responsáveis, sim, pela, pelas ações, né? Pelas ações civis de seus filhos, tá bom? Então, deve ter cuidado dos seus filhos, tá certo? Isso é uma relação moral. Dá um exemplo de uma relação natureza ética, né? É, a relação de fidelidade entre os cônjuges. É uma relação humana puramente ética, a natureza. No entanto, nós acabamos por juridicizar através de uma norma, lá no artigo 1568 do Código Civil, onde agora os cônjuges devem fidelidade um para com o outro. Tá vendo aí? Estou dando exemplo de normas, de relações humanas. Aliás, norma não. Estou dando exemplo de relações humanas que naturalmente são morais ou éticas e acabaram por se tornar jurídicas através da norma. Tá bom? Outro exemplo, quem mora em condomínio, eu moro em condomínio, né? Então, quem mora em condomínio sabe que os condôminos devem manter uma boa relação com os outros, com os demais condôminos, tá bom? Pois bem, essa relação humana é de natureza puramente social, é uma relação social. Mas aí nós resolvemos por juridicizar essa boa relação entre os condôminos, né? Lá no artigo 1337 do Código Civil. Tá vendo aí? Estou dando exemplos de relações humanas, tá bom? E que se tornaram jurídicas, porque foram normatizadas, tá certo? Outro exemplo também muito bom é o exemplo dos contratos, né? A relação entre os contratantes, a relação entre os contratantes, ela é uma relação puramente econômica, não é jurídica, é puramente econômica. No entanto, nós resolvemos torná-la jurídica através de uma norma. Aí lá no artigo 481 do Código Civil, está lá, né? Esmiuçado que, que essa relação entre os contratantes, a partir de agora, está prevista no Código Civil. Entenderam aí? Tranquilo? Tá bom? Então, regra, a teoria normativa tem como um, um, uma regra, né? Aqui dizer que, primeiro, é a norma quem qualifica a relação como jurídica e não o contrário. Outra, a conduta contrária à norma, ela vai ser ilícita, não é isso? Vai ser ilícita. Quer dizer, a conduta em conformidade com a norma é um dever jurídico. Então, você ser fiel para com seu cônjuge é um dever, tá bom? E se você não for fiel, se você for infiel, então você está agindo dentro da ilicitude, tá bom? Então, é com base na norma que juridicizou uma relação é que nós vamos encontrar as ilicitudes e os deveres, né, jurídicos, tá bom? E para encerrar, né, essa aula sobre a norma,
né? É, vocês têm que se alertar para qual seria, né, a diferença provocada por essa qualificação, né, como norma jurídica. Quer dizer, o que é que diferencia uma relação humana não jurídica daquela relação humana jurídica, agora normatizada, tá bom? E aí a resposta é simples, tá bom? É, é a possibilidade de coercibilidade que vai existir agora nessa relação mediante uma sanção institucional. Porque quando nós tínhamos, o dar o exemplo daquela norma puramente ética, aquela da fidelidade entre os cônjuges, quando ela não era, quando ela não era juridicizada, então quando um cônjuge era infiel para com o outro, nada acontecia, né? Não havia uma sanção institucional. Poderia haver uma sanção ética, uma sanção moral, mas nada institucionalizada. Mas a partir de agora, a partir do momento em que uma norma qualifica uma relação social, uma relação ética, uma relação moral, uma relação econômica, seja qual for a relação humana que a norma qualificar, junto com essa qualificação, vai vir esta, esta essa coercibilidade, esta possibilidade de coação, tá bom? Mediante uma sanção agora prevista em lei, tá bom? Prevista em lei. Tá certo? Tá bom? Então, toda norma, né, toda norma ela vai estar sujeita à ineficácia. Pode ser sim que uma norma ela, ela não seja cumprida pelos seus destinatários, tá bom? Então, ela ia se tornar ineficiente ou socialmente ineficiente pelo seu descumprimento, tá bom? É como se os cidadãos fizessem pouco caso da norma. E existiam normas assim. O DOT foi um exemplo. O DOT era previsto em lei, mas ninguém o utilizava. Tá bom? Tá bom? Mas, de qualquer maneira, esse fenômeno da ineficácia social da norma, ela é muito importante, tá bom? É importante. Então, para evitar, para evitar que esse fenômeno, né, ocorra, né, é, se configurando em um comportamento ilícito, o sistema normativo vai impor essa sanção, tá bom? Então, se você não cumprir, ó, vai receber a devida sanção. É aquela história, né? Se A, então B. Se não B, então C, que seria a sanção. Aí, a própria estrutura da norma já prevê isso, tá bom? Então, para evitar esse fenômeno da ineficácia, o, o próprio sistema normativo impõe sanções. Sanções essas que têm como finalidade salvar a norma dessa ineficácia social, dessa erosão, né, comportamental, tá bom? E é por isso que a ineficácia social só será eventualmente admitida, ela pode ser admitida, tá bom? Após a lei ser descumprida reiteradamente, né? Se ela for descumprida reiteradamente, somada a isso, não houver uma sanção prática. Então, resumindo o que eu quero dizer, professor, a possibilidade dessa ineficácia social, ela ser admitida pelo direito, quer dizer, nós temos uma norma e essa norma não ser cumprida, pode, desde que, né, desde que é, é, isso é um problema aqui na câmera, né? Mas vamos continuar. Desde que é, ela seja, ela seja reiteradamente descumprida, tá bom? E também que não haja nenhuma sanção prática.
né, diante do quadro de descumprimento. Então, tem que haver o descumprimento e a ausência de punição efetiva. São esses dois requisitos que incorreria na possibilidade de uma eventual ineficácia social de uma norma. Tá bom? Tá certo? Tranquilos? Então, deu um finalzinho aqui, deu um problema na câmera, tá certo? Mas que, deixa eu ver se funcionou novamente. Não, não funcionou, tá bom? Não funcionou, é uma pena. Mas deu para assistir a aula, né? Direitinho, tá bom? Pois se cuidem. Vou postar depois.